Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Audiência Geral do Papa Francisco, a 23 de março de 2022. Catequeses sobre a velhice. Quarta catequese. A despedida e a herança. Memória e testemunho. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Na Bíblia, a narração da morte do velho Moisés é precedida pelo seu testamento espiritual, chamado Cântico de Moisés. Este cântico é, em primeiro lugar, uma bonita profissão de fé, que reza assim: Proclamarei o nome do Senhor, darei glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, perfeitas são as suas obras, justos todos os seus caminhos. Ele é um Deus de lealdade, não de iniquidade. É justo e reto. Deuteronômio 32, versículo 3 a 4. Mas é também a memória da história vivida com Deus, das aventuras do povo formado a partir da fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacob. E, portanto, Moisés também se recorda das amarguras e desilusões do próprio Deus. A sua fidelidade continuamente posta à prova pela infidelidade do seu povo. O Deus fiel e a resposta do povo infiel, como se o povo quisesse pôr à prova a fidelidade de Deus. E ele permanece sempre fiel, próximo do seu povo. Este é precisamente o cerne do Cântico de Moisés, a fidelidade de Deus que nos acompanha ao longo de toda a vida. Quando Moisés pronuncia esta profissão de fé, está no limiar da terra prometida e também da sua despedida da vida. Tinha 120 anos, lê-se na narração, mas a sua vista nunca enfraqueceu, Deuteronômio 34, 7. A capacidade de ver realmente, de ver até simbolicamente, como aos idosos que sabem ver as coisas, o significado mais profundo das coisas. A vitalidade do seu olhar é um dom precioso. Permite-lhe transmitir a herança da sua longa experiência de vida e de fé com a necessária lucidez. Moisés vê a história e transmite-a. Os idosos veem a história e transmitem-na. Uma velhice à qual é concedida esta lucidez é um dom precioso para a geração que há de vir. A escuta pessoal e direta da narração da história da fé vivida, com todos os seus altos e baixos, é insubstituível. Lê-la nos livros, vê-la nos filmes, consultá-la na internet, por muito útil que seja, nunca será a mesma coisa. Esta transmissão, que é a verdadeira tradição, a transmissão concreta do idoso ao jovem, esta transmissão falta muito hoje e cada vez mais às novas gerações. Porquê? Porque, segundo esta nova civilização, os idosos são material descartável. Os velhos devem ser descartados. É uma brutalidade. Não deve ser assim. A narração direta de pessoa a pessoa tem tons e modos de comunicação que nenhum outro meio pode substituir. Um idoso que viveu muito tempo e recebe o dom de um testemunho lúcido e apaixonado da sua história é uma bênção insubstituível. Seremos nós capazes de reconhecer e honrar este dom dos idosos? A transmissão da fé e do sentido da vida segue hoje este caminho de escuta dos idosos? Posso dar um testemunho pessoal. Aprendi o ódio e a raiva pela guerra com o meu avô, que combateu no Piave em 1914. Ele transmitiu-me esta raiva pela guerra, porque me falou sobre os sofrimentos da guerra. E isto não se aprende nos livros, nem de outra forma. Aprende-se assim, transmitindo-o dos avós aos netos
E isto é insubstituível. A transmissão da experiência de vida dos avós aos netos, hoje, infelizmente, não é assim. E pensa-se que os avós são material descartável. Não, são a memória viva de um povo e os jovens e as crianças devem ouvir os avós. Na nossa cultura tão politicamente correta, este caminho parece ser impedido de muitas maneiras, na família, na sociedade, na própria comunidade cristã. Alguns até propõem a abolição do ensino da história como informação supérflua sobre mundos que já não são atuais, que tira recursos ao conhecimento do presente, como se tivéssemos nascido ontem. Por outro lado, a transmissão da fé carece frequentemente da paixão própria de uma história vivida. Transmitir a fé não é dizer coisas blá 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 blá, é narrar a experiência de fé. Então, dificilmente pode levar a escolher o amor para sempre, a fidelidade à palavra dada, a perseverança na dedicação, a compaixão pelos rostos feridos e desanimados? Claro, as histórias da vida devem ser transformadas em testemunho e o testemunho deve ser leal. Não é certamente leal a ideologia que limita a história aos próprios esquemas. Não é leal a propaganda que adapta a história à promoção do próprio grupo. Não é leal fazer da história um tribunal, no qual se condena todo o passado, desencorajando-se qualquer futuro. Ser leal significa contar a história tal como ela é, e só quem a viveu a pode narrar bem. Por isso, é muito importante ouvir os idosos, ouvir os avós. É importante que as crianças conversem com eles. Os próprios evangelhos narram honestamente a história abençoada de Jesus, sem esconder os erros, os desentendimentos e até as traições dos discípulos. Esta é a história, a verdade, o testemunho. Este é o dom da memória, que os anciãos da Igreja transmitem desde o início, passando-o de mão em mão à geração seguinte. Far-nos-á bem perguntar-nos como valorizamos deste modo de transmitir a fé, na passagem do testemunho entre os idosos da comunidade e os jovens que se abrem ao futuro. E aqui vem-me à mente algo que já disse muitas vezes, mas que gostaria de repetir. Como se transmite a fé? Eis um livro, estuda-o. Não, assim não se pode transmitir a fé. A fé transmite-se em dialeto, ou seja, na conversa familiar, entre avós e netos, entre pais e netos. A fé transmite-se sempre em dialeto, no dialeto familiar e experiencial que se aprende ao longo dos anos. Por isso, é tão importante o diálogo na família, o diálogo das crianças com os avós que têm a sabedoria da fé. Às vezes, reflito sobre esta estranha anomalia. Hoje, o catecismo da iniciação cristã inspira-se generosamente na palavra de Deus e transmite informações exatas sobre os dogmas, a moral da fé e os sacramentos. No entanto, muitas vezes, falta um conhecimento da Igreja que derive da escuta e do testemunho da história real de fé e da vida da comunidade eclesial desde o princípio até aos dias de hoje. Na infância, aprendemos a palavra de Deus nas aulas de catecismo. Mas quando se é jovem, aprende-se a Igreja nas salas de aula e nos meios de comunicação da informação global. A narração da história da fé deveria ser como o Cântico de Moisés, como o testemunho dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, uma história capaz de evocar com emoção as bênçãos de Deus e com lealdade as nossas falhas. Seria bom se, desde o início, nos itinerários de catequese, houvesse também o hábito de ouvir, da experiência vivida pelos idosos, a lúcida confissão das bênçãos recebidas de Deus que devemos preservar e o testemunho leal das nossas faltas de fidelidade que devemos reparar e corrigir. Os idosos entram na terra prometida que Deus deseja para cada geração
quando oferecem aos jovens a bonita iniciação do seu testemunho e transmitem a história da fé, a fé em dialeto familiar, naquele dialeto que passa dos idosos para os jovens. Assim, guiados pelo Senhor Jesus, idosos e jovens entram juntos no seu reino de vida e de amor, mas todos juntos, todos em família, com este grande tesouro que é a fé transmitida em dialeto. Papa Francisco.